Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Man of 60, o podcast onde a maturidade ganha voz, estilo e muita história. História boa para contar. No episódio de hoje o papo é sobre histórias de vida. Histórias de homens que chegaram aos 60 ou mais com a sensação de dever cumprido. Ou ainda cumprindo o dever, mas com maturidade. Profissionalmente, pessoalmente, muitas vezes no auge da vida profissional, viver de um jeito diferente, mais leve, mais autêntico, mais deles mesmos. Caras que descobriram que um hobby ou outra atividade, quando levada a sério, vira quase um vício bom, uma fonte de bem-estar. Bem-estar, satisfação e até alegria de viver. Tem uma maneira própria de usar essa fase da vida para extravasar tudo aquilo que o construiu até agora, seja como uma tentativa de um podcast ou compor e gravar. Enfim, uma atividade remunerada ou não. O importante é que o tempo que antes era corrido, agora é mais corrido, mas um aliado, por opção. E é isso que vamos ouvir hoje, mais uma história especial de quem aprendeu a transformar experiência em prazer de viver. Então, chega mais, porque ser um homem de 60 é, acima de tudo, saber aproveitar o que a vida tem de melhor, do nosso jeito. Vamos embora? Roda a vida. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je te frappé. Vamos começar mais um episódio do Man of 60 e eu gostaria sempre de pedir, eu vou dar um tempo aqui para todos, o tempo está contando a partir de agora, para que vocês tenham a possibilidade de inscrever-se no canal, dar um like, ativar as notificações e compartilhe, porque no futuro, se você quiser rever esse filme ou receber os nossos materiais, você vai ser avisado, tá? Estou contando o tempo, você está tendo tempo agora, faça isso agora, porque depois do vídeo, depois que vocês assistirem o episódio, se você quiser, você vai lá e desabilita tudo, mas eu tenho certeza que você não vai querer desabilitar, tá? Bom, espero que todos tenham feito. Eu não posso deixar de... O agradecimento da vinheta eu vou fazer no final do episódio, mas eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Chofer para Noivas. Você já se imaginou chegando num carro clássico, num evento onde você gostaria de chegar em grande estilo? Conheça Chofer para Noivas. E se o seu carro, na eventualidade de arranhou, bateu, amassou, precisando de um polimento, a Auto Novo resolve. Os links de contato estão na barra aqui embaixo ou em cima, tá? Clique e desfrute desse serviço, tanto de chofer para noivas quanto do Auto Novo de reparos automotivos. Hoje nós temos o privilégio de entrevistar um homem multifacetado. Ele é um dentista com larga experiência, ele é um odontopediatra. Se nós tivéssemos uma régua aqui, eu diria que nós estaríamos hoje elevando a régua da nossa entrevista. Ele é um odontopediatra, ele é um ortodontista e, além de tudo, ele é um compositor e cantor. Mas normalmente eu não faço essa apresentação. Eu peço que eles façam. Então eu vou pedir e eu quero agradecer a presença do Max Tovo. Obrigado, João. Uma honra. Prazer te ter aqui. Prazer é meu. Então, muito meu. Eu quero que tu te apresente para o pessoal. Perfeito. Mas já onde vem, do que se alimenta. Tudo isso.
Muito bom, João. Primeiro eu quero te agradecer também a oportunidade de estar aqui, da gente poder compartilhar dessas experiências, né? E te parabenizar pela iniciativa, pela tua coragem também, né? E por dispor da tua experiência. E agora te vendo falar e vendo a abertura do teu talento, né? Também é outro talento escondido, né? Tem um colega nosso que diz que a odontologia é um cemitério de talentos. Todo mundo tem algo muito precioso e acaba que a profissão não permite muito que a gente mostre. Mas muito legal, né? Muito bacana, eu tenho assistido os episódios e tem me enriquecido muito, né? Eu sou de Porto Alegre, nascido aqui, nos idos de 64, então esse ano com 60 anos, faço 61. Sou filho de um casal de dentistas, né? Me formei na Universidade Federal, fiz a minha formação em Bauru, mestrado e doutorado. Né? Tenho 2 filhos, 2 guris, Lorenzo de 25, Vitória de 20. Né? E tenho, como tu já apontaste, assim, um tempo já na profissão, né? Como clínico, como odontopediatra e como ortodontista, mas o meu grande envolvimento profissional sempre foi acadêmico. Né? A minha carreira universitária sempre foi a minha prioridade, eu sempre tive bastante envolvimento com pesquisa, com ensino, e isso sempre me deu muito prazer. Né? E aí a gente vai falar um pouco disso, um pouco, né, do amadurecimento e também conjugar com o que tu apontaste ali, que é a questão da música, né? A abertura, que a criatividade, que, enfim, as escolhas de prazer, outros prazeres da vida nos permitem interrelacionar isso com a própria profissão, né, com os benefícios que a gente tem em fazer o que a gente gosta, né, e essa sempre deve ser uma opção muito bem considerada. Então, me diz uma coisa, depois de tanto tempo Tu tens quanto tempo de formado? 35, me formei em 88, vai fazer 35, é isso? Tá, enfim, é bastante tempo. E onde que eu quero chegar é o seguinte, como surgiu o funil da junção da odontopediatria com a ortodontia? Pois é, ótima pergunta, João. Tu sabe que, na minha percepção, sempre houve uma lacuna na formação do odontopediatra, né, em relação especialmente aos aspectos que envolvem o cuidado com o paciente que está em crescimento, né, com a chamada ortodontia preventiva e interceptiva. Existe, né, obviamente, um preenchimento, né, de parte dessa lacuna durante a formação de graduação, depois nos cursos de pós-graduação também, mas as decisões de tratar, né, daí o camarada, digamos, assumir um tratamento, né, ou direcionar a sua atividade clínica não só para o restabelecimento da saúde bucal, que é a grande ênfase da odontopediatria em relação à cárie dentária, mas passar a monitorar o crescimento, me fez pensar que eu precisava aprimorar isso, né, ter um conhecimento maior. Tive a grata surpresa de ter, né, queridos colegas, que à época foram meus colegas antes contemporâneos da graduação, foram meus professores depois, me ajudaram muito, né? Excelentes profissionais, excelentes clínicos e mestres. E o fato de já estar trabalhando com a odontopediatria há bastante tempo, seguramente me fez ver também a ortodontia de outra forma, né? Direcionar o meu aprendizado talvez mais para o paciente jovem, o paciente em crescimento, né? A criança, o adolescente, o adulto jovem. E isso, indubitavelmente, também me qualificou muito para a docência. A tua faixa etária de pacientes é... Até adolescentes, até adulto jovem, né? Quando ele termina a adolescência, enfim, daí já encaminhamento para outros profissionais. Mas, em princípio, sim, né? Eu atuo nessa faixa de idade e também o ensino, né? Ele fica dentro dessa faixa de idade. Então, assim, é uma experiência, digamos, um convívio muito grande com os pacientes nessa... E a docência, tu já exercia antes? Sim, eu passei a exercer a docência em 98, né, quando eu retornei do doutorado. Daí trabalhei durante 20 anos na UBRA e depois, agora atualmente, na Fevale. Né. A docência, ela sempre me inspirou muito na questão do entendimento da profissão. E a odontopediatria tem um fascínio muito especial, que é a forma de relação, né, com a criança, com a família, o entendimento de toda uma possibilidade de modificação, né, de comportamentos e tal, e aquilo, obviamente, revertendo em saúde. A ortodontia, muitas vezes, ela ficava um pouco à parte disso tudo, né, o que também, obviamente, é uma grande contribuição do odontopediatra, poder entender o processo e, obviamente, direcionar eventuais tratamentos, né.
Isso, após a minha formação, então, do pós, e também na docência, passa a integrar, assim, me traz mais satisfação hoje trabalhar como odontopediatra, entendendo as questões de ortodontia. Né? Então, tu relaciona isso, essa mudança de visão, de enfoque, à maturidade? Sem dúvida, sem dúvida. Era uma necessidade, talvez um chamamento, né, que por algumas circunstâncias da vida eu acabava talvez até me sentindo incapaz, porque a ortodontia tem isso, meus queridos colegas ortodontistas talvez entendam de outra forma. Aqueles que estão nos escutando. Isso, mas eles sabem que sempre houve assim, um destaque muito especial para a ortodontia desde a época da graduação, né? Então, talvez por algum período, né, de alguma forma, eu me achava, não, mas eu não sou capaz de chegar lá, né, capaz de ter essa formação. Mas o crescimento e o amadurecimento da profissão me colocaram a percepção dessa questão de outra forma. Eu disse, não, é necessário. Né? Houve a época, até nem era pandemia ainda, mas enfim, na época da pandemia houve uma concentração, me adaptei bem na questão do ensino à distância, né, das aulas online. Eu era aluno nessa época, e isso me fez, né, entrar mais, poder estudar mais na área, me dedicar talvez de uma forma que em outro momento talvez eu não pudesse, ou não tivesse essa maturidade, né, para ter essa percepção. Então, com um devido tempo, numa condição mais especial, assim, houve, né, um aprendizado, como eu disse, com o auxílio de brilhantes colegas, houve um aprendizado assim, muito edificante na minha profissão e, obviamente, também como, né, me construindo como ser humano, como pessoa. Pegando esse gancho do ensino à distância, até que ponto tu acha que houve uma perda ou não houve perda nenhuma? A odontologia se enquadra, é capaz de ter o mesmo aproveitamento? O que tu pensa sobre isso? Ótima a tua colocação, João. Eu acho o seguinte, houve um aprendizado muito grande com essa tecnologia durante a pandemia, né? Eu acho que a gente não imaginava que éramos capazes de atuar dessa forma, tão rapidamente e com tanta profundidade. Eu, quando aluno, né, eu achei excelente essa ferramenta. Eu conseguia aprender, eu conseguia prestar atenção, né, envolvimento. Já tinha essa ferramenta? Não, durante a pandemia. Durante a pandemia, daí eu passei a ser aluno. Sim. Eu estava fazendo o pós ainda, não Claro. estava vinculado ainda, eu tinha interrompido a atuação na UBRA e ainda não estava fazendo parte da FEVALI. Então eu estava exclusivamente ouvindo aulas, aprendendo. Né? E essa ferramenta, esse recurso, esse meio de aprendizado me foi muito válido. Né? Eu achei muito válido. Depois, obviamente, voltando para a docência, aí tu, né, passa a ministrar aulas nesse formato. E eu vejo assim que há um conteúdo, há uma forma de ensinar, né? Até porque hoje a dinâmica da gurizada, a maneira como eles se relacionam com o vídeo, com as imagens e tal, ela é muito, ela toca, né? Ela tem a capacidade de gerar informação, de despertar atenção, enfim, de gerar conhecimento. E aquilo aconteceu comigo, eu achei legal, achei uma coisa diferente, né? E acho que se a gente tiver a criatividade, tiver boas ferramentas, boa parte do curso, uma parte talvez mais teórica, uma mais híbrida, como se chama, né, possa ser destinada ao EAD tranquilamente. Né? Uhum. Claro que a nossa profissão, né, a gente, né, sabe, tem muito do exercício prático, né, da questão do treinamento, né, da presença de um professor. Tu precisa de alguém te dizer, né, praticamente pegar pela mão e mostrar como é que faz. Né, olhando um tutorial, olhando alguma coisa, né, pela internet, talvez não se aprenda da mesma maneira. Então existe espaço, eu creio que sim. Né? E hoje o Conselho, né, o Ministério da Educação também, eles estão estudando uma proporção, né, de parte do ensino ser à distância, porque alguns cursos, alguns fundamentos, algumas questões conceituais, elas cabem bem dentro desse formato de ensino. A parte prática, a gente sabe que a clínica, ela é uma sala de aula. Ela é soberana, né? Exatamente. A clínica é sala de aula. É muita teoria dada durante a clínica. Exatamente. Isso é imbatível. Mas tu citasse a questão das ferramentas, eu também vou entrar no teu gancho. A odontologia, a tecnologia na odontologia, ela evoluiu muito. Muito. Né? Por exemplo, nós somos dentistas que
pegamos a odontologia exclusivamente analógica e pegamos a transição, a fase de transição da analógica para digital, e agora eu diria que ela está não totalmente digitalizada, mas grande parte. Né, digitalizada. Como é que tu vê esse enquadramento? Como é que tu vê, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como tu vê, como o aluno, tu como está atuante na docência, como o aluno recebe, tu acha que ele tem condições de receber da mesma maneira uma odontologia digitalizada sem conhecer a odontologia analógica? Eu acho que sim, João, eu acho que sim. Hoje ainda me fizeram uma pergunta na graduação em relação a isso, assim, especialmente a documentação, né? Professor, mas como que o paciente não vai ter, o profissional não vai ter nada físico? Né? E, obviamente, né, clínicas e universidades, enfim, hoje já utilizam sistemas de coleta de informações absolutamente digitalizados, né, totalmente digitalizados, sem necessidade de nada físico, né, o tal do escritório, do consultório paperless, né, que a literatura chama. Não obstante essa questão, né, que inclusive legalmente hoje é absolutamente reconhecida e seguramente segura, né, como um recurso válido, a questão que envolve o aprendizado, né, eu vejo na ortodontia. O scanner, né, a programação, por exemplo, de um tratamento ortodôntico que se faz, né, por etapas, por softwares, enfim, a percepção de tudo como está acontecendo e como vai acontecer seria comparável assim, a gente ter um modelo de gesso, né, e estipular, assim, fazer um prognóstico de mais ou menos como é que onde a gente gostaria de chegar, ou, enfim, faz aquilo que os protesistas fazem muito, vai lá, destrói o modelo e coloca, né, faz os dentes da maneira ideal, enfim. Isso, obviamente, né, também pode ser feito, mas do que eu tenho visto, do que eu tenho acompanhado, inclusive lá na instituição a gente tem esse sistema, é uma percepção muito clara, né? É como tu disseste, é praticamente um contato clínico com uma situação que vai acontecer daqui a meses, daqui a 1 ano, 2 anos, né? É um recurso muito rico didaticamente, né? E seguramente na prótese também, como é na ortodontia, a previsibilidade é muito grande, né? Então, assim, a movimentação ortodôntica que a gente até há pouco tempo atrás tinha alguma limitação em relação a utilizar esses recursos, né, sistemas de alinhadores, por exemplo, com crianças, hoje já existem vários sistemas que têm, né, a disponibilidade de dispositivos para isso, enfim, pode-se utilizar com segurança, né, com conforto, e o aluno vendo isso tudo, né, algo que a gente talvez alguns anos atrás teria que fazer um curso, talvez fora do país, para conhecer a tecnologia. Hoje ela está ao alcance de todos nós, é importantíssimo que os custos se reduzam, isso tem acontecido para que mais e mais profissionais possam ter acesso. Então, acho que isso tem funcionado muito bem, né? E, obviamente, se não fosse efetivo, se não houvesse essa boa relação de custo-benefício, não ia estar, né, se avolumando como está. Então, está dando um resultado bom porque realmente funciona. Mas tu acha assim que o aluno ele tem condições de mensurar aquele alinhador digital que ele vai fazer aquela movimentação, ele tem a mesma condição de mensurar quando ele fazia dando um torque ou trocando um fio ortodôntico? Eu não entendo muito de ortodontia. Não, mas tá perfeito, perfeito. Entende? Não, eu acho que são... sim e não, né? O sim pela... Te peguei. Me pegou. Não, eu acho que sim. Quando tu fazes, digamos, o desenho do movimento, ou prevê um movimento no fio, né? Claro que é necessário todo um conhecimento de física para fazer aquela previsão, né? Então, eu vou torcer para cá, vou girar para cá, enfim, né? Fazer o torque para que haja um movimento para determinado lado. Essa é a parte analógica, bem como tu colocaste, né? Ou seja, ele tem que botar a mão, ele tem que ter contato com todos aqueles aparatos. Digitalmente ele faz isso também, ele tem que ter o mesmo conhecimento de física, de biomecânica, né, para que haja esse deslocamento, mas é algo que talvez para nós seja um pouco, assim, a gente trabalhou tanto de uma outra forma, né, agora está entrando. Eu acho que os novos alunos, o encantamento que essa tecnologia causa, né, na geração que está chegando na profissão,
suplanta, né, essa necessidade da gente ter o contato com digamos, a parte analógica. Claro que na formação, eu entendi o que tu colocasse, a formação ela não prescinde disso, né? A gente tem sempre, ainda tem os famosos taipodontes, que são manequins que se deformam com a cera, com a água quente e tal, e ali todo o exercício, toda a prática analógica é feita, né? Isso que até onde eu sei ainda não foi dispensado. E obviamente existem casos, muitos casos, em que a ortodontia convencional, com brackets, né, com metais, como a gente chama, né, de recursos metálicos, existe e está absolutamente bem indicado. Certos casos diz assim, isso o plano não cobre, né? Tem essa outra. Não, porque eu te digo o seguinte, porque eu estou tentando inserir os conceitos, procurando fazer uma analogia com os conceitos da prótese, porque muitas vezes na digitalização tu enxerga, vamos supor, num preparo dentário, tá? Tu enxerga erros de preparo que não vê, exatamente, entende? E o sistema corrige, entende? Então é por isso que eu digo que pelo menos na prótese, sem ter um conhecimento básico bom, não consegue, o sistema ele não corrige totalmente. Entendi, perfeito, perfeito. Não, a ortodontia também, né? Porque aí, claro, o que, né, acho que tu está colocando mais no sentido também, não só da operacionalização, mas de planejamento também, né? Sim. Então esse planejamento, os camaradas realmente não tem uma boa base. O software, né, isso a gente sempre aprendeu durante a formação de ortodontia e vale ainda hoje, o software não vai fazer sozinho, né? Não tem como. Então a gente tem que saber para onde que aquele dente vai, qual é o tipo de deslocamento que é possível realizar. Então isso é imprescindível, né? O objeto mais analógico é o ser humano, ele vai estar sempre por trás disso. Já antecipando o próximo bloco, vamos ver se eu te coloco na parede, se tu vai demorar muito para responder, se quiser responder depois do... Nós vamos tomar um café agora, né? Vamos tomar um café. Alguma lição, algum ensinamento que a odontologia, que a ortodontia, que a odontopediatria deu para a tua vida? Se tem alguma coisa. Sim. Vamos responder no próximo bloco. Vamos lá. Tá? Obrigado pelo café. As ordens. Vamos lá. Então, o que a ortodontia, a odontopediatria ou a odontologia em geral te deu como... Sabe, João, quando tu fizesse essa pergunta, eu fiquei pensando em algo que eu... que eu ia te pegar. Ia me pegar, mas eu acho que eu responderia, né, se eu tivesse pensado, né, com mais tempo, eu acho que eu responderia a mesma coisa. A nossa profissão, ela é vista, né, talvez pelas pessoas e socialmente, assim, como uma profissão essencialmente técnica, né? Uma profissão que requer habilidade, né? Os dentistas classicamente são pessoas mais habilidosas, enfim. Mas eu vejo, né, o grande presente da minha profissão e as minhas duas especialidades, talvez o peso delas tenha interferido mais ainda para eu ter essa sensação, essa percepção, foi o senso de cuidado. O senso de cuidado na vida. Né? O senso de cuidado não nós cuidarmos de um paciente, nós cuidarmos, mas o cuidado que envolve, e na nossa profissão tem muito disso, o cuidado que envolve a questão do afeto também, né? A questão da relação, a questão do olhar cuidadoso, do olhar amoroso para outra pessoa. Né? Eu sempre penso assim, né? E a gente lendo, a gente obviamente comprova isso, né? Tanto a questão da saúde quanto a questão educacional, né? Originalmente, aqui para nós, no Ocidente moderno, ela foi trazida por religiosos, né? Então, parece que há uma origem, né, de um afeto, de um gostar do que faz, mas essencialmente uma missão, né, que envolve cuidado. Então, eu acho que a profissão, as especialidades, odontopediatria e ortodontia, elas tentaram, me deixaram mais atento ao outro, e obviamente isso transborda, né? Isso é também olhar para a família, para os amigos, exatamente. Eu acho que isso é um grande aprendizado
para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha com seres humanos, né? Para quem trabalha com indivíduos que em maior ou menor grau têm algum sofrimento e que a gente pode contribuir para que isso, né, se resolva. Excelente, excelente, uma excelente lição tirada. E agora vamos sair um pouco, vamos tirar os jalecos. Vamos tirar os jalecos. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o tópico do podcast, Men of 60. Uhum. Né? E interessante que a gente estava conversando ali, que hoje não se usa mais o termo de velho, ficar velho, é o homem, homem maduro. Maduro, né? isso. Homem maduro. Tornar-se um homem maduro, Isso. não é envelhecer. Exatamente. É tornar-se um homem maduro. E esses dias eu vi, não sei aonde que eu vi, que existe a fase da infância, depois mais adiante vem a fase adulta, e entre os dois tem a adolescência. Uhum. O que é a adolescência? É a transição da fase adulta, da fase criança, fase infantil, para a fase adulta. Perfeito. E da fase adulta, já partindo direto para a terceira idade, ou para a velhice, ou agora pessoa madura e tal. Mas aí eu ouvi que deveria existir o termo envelhecência. Boa essa. Né? Então, criança, adolescente, infância, adolescência, a fase adulta, a envelhecência. E não é o velho, é o homem maduro, ou pessoa madura, né? Perfeito. E como é que tu te vês agora, então, que tu tá dentro dos 60 ou mais, como é que tu te enxerga? E já vou fazer duas perguntas numa só. Como é que tu te enxerga com 60 mais e te compara com 40, 50? Uhum. A vida vivida, né, as experiências, né, todos os acontecimentos talvez de 20 anos para cá, dos 40, 50 até agora, enriquecem, né, a existência dos 60 anos. Eu acho que é uma contribuição, talvez com 70 anos eu te diga a mesma coisa, né, espero que sim. A ideia que eu tenho é que o crescimento, né, na maturidade, ele existe e é permanente. Né? A gente está sempre aprendendo, sempre fazendo descobertas, mas o que é mais interessante, né, é que há uma lapidação de muitas coisas. Né? Há escolhas que a gente pode fazer, né? Há uma confirmação de algumas certezas, né? Talvez uma não preocupação tão exagerada quanto algumas coisas que não ficaram bem estabelecidas, mas o conjunto de tudo isso, né, nos traz mais tranquilidade. Eu acho que é uma sensação, né, na maturidade de que é possível que as coisas sejam da maneira como estão sendo, e obviamente, né, do que depende do próprio indivíduo, elas têm que ser questionadas, têm que ser revisitadas, digamos assim, né? Mas há digamos, um culminar, né, nessa idade de uma serenidade, uma percepção de que houve uma história e essa história contribuiu para que, né, o homem de 60 anos chegasse aqui, de certa forma, bem. Né? Tu diria flexibilidade ou uma maneira mais não tão rígida? Exatamente, eu acho que sim. Eu acho que dessa forma, né? E algo que eu prezo muito, né, que há bastante tempo eu faço, assim, eu faço análise há muitos anos, então eu acho que é importante a pessoa, né, ter na sua trajetória também a busca por esse autoconhecimento, por um aprendizado em relação aos seus sentimentos, em relação a sofrimento, enfim, né, de maneira a se sentir bem, né, e propriamente, né, a idade em si, ela é um número, né? Ela é uma contagem temporal, mas não se colocar exatamente como tu, né, colocas de uma maneira muito legal a envelhecência. Isso. Né? No sentido de que, bom, é uma fase, né?
E ela tem um ciclo, ela tem uma longa jornada, né? São muitos e muitos anos de adolescência, enfim, de muitas transformações, ou seja, a efervescência da adolescência ela permanece na idade madura, né? E isso nos faz ter N descobertas, né? Ótimas descobertas, como tu colocaste na abertura, inclusive da questão, né, de hobbies, de prazeres que até então coexistiam, né? Mas que agora passam a ter a gente acaba achando tempo, às vezes, Exatamente. até onde não tinha, né? Para dar valor às coisas que a gente gosta. Né? Isso aí, né? A intensidade, né? O próprio tempo que a gente dedica para essas coisas que a gente gosta de fazer, né? Isso nos enriquece muito, né? E não cansa. Tu te acha mais criativo agora? Sim, eu acho que sim. Eu permito mais, digamos, algo que eu talvez tivesse de uma forma mais latente ou não tão, não me dedicava, né? Agora eu fico algumas horas, né, quando eu tenho essa disponibilidade, compondo, né, escrevendo, testando sonoridades no violão, né, testando acordes, e isso tudo é um investimento psíquico, assim, né, porque isso se converte numa emoção, numa sensação de bem-estar, né. Às vezes eu passo 3, 4 horas tocando e termino de, mas já são tal hora e tal. Sim. E assim, não há cansaço, né? Não há desgosto, não, é muito prazeroso, né? E produzir, assim, né? Isso é uma nova experiência, digamos, produzir algo que sonoramente possa ser compartilhado, né? Uma coisa é tocar uma música de um amigo, de um compositor que eu gosto e tal. A outra é tu produzir, né, uma poesia, um texto que fique bem escrito, musicar aquilo, né, e talvez, né, fazer disso, né, algo um pouco maior, que é colocar, gravar talvez de uma qualidade melhor, ou colocar nas bases de dados que levam músicas, né, para todos os lugares, enfim. Isso é muito interessante. Isso me trouxe uma outra forma de viver, um prazer, né, que nessa magnitude eu não tinha experimentado ainda. Isso, aos 60, ao redor dos 60 mais, mas eu te perguntaria assim, nessa fase, ao redor dos 60 mais, tu te tornasse mais esponja, quer dizer, que tu consegue captar mais as coisas, mais perceptivo, ou tu acha que tu já eras perceptivo e agora tu está conseguindo colocar para fora? Não sei se me fiz entender. Sim, não, eu acho que é a segunda afirmação. Eu acho que eu já era perceptivo e talvez até tivesse vergonha, né, ou era mais contido nessa questão do compartilhamento, né, de expor, porque na verdade é muito interessante, né, a gente acha que vai escrever sobre alguém, sobre uma vivência, mas é sempre sobre nós mesmos, né, é sempre sobre a maneira como eu vejo, a maneira como eu sinto. Então aquilo é uma exposição, né? Não deixa de ser uma exposição, uma forma de... A gente já está entrando no terceiro tópico, mas não tem como, porque ele é muito forte, né? Exatamente. Muito forte. Mas ainda dentro do primeiro tópico, eu te pergunto assim, ó, como tu acha que as pessoas vão ou te enxergam, porque nós estamos na envelhescência, então já dá para as pessoas terem uma ideia da gente. Eu diria assim, o legado. Que legado tu acha que tu vai ser lembrado, aquilo que vai ficar escrito na tua lápide, hoje, quando alguém pensa no Max Tovo, o que tu acha, na tua opinião, que as pessoas pensam? Pois é, do que eu escuto normalmente, né, das referências que as pessoas, da ideia que as pessoas falam de mim, assim, é uma certa tranquilidade, uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Essa calma, eu acho que ela tem muito a ver com esses encontros, né, com essa capacidade de cada vez mais, né, encontrar as minhas... o meu bem-estar, as coisas que me fazem bem, né? E fazer bem não é absolutamente, não demanda exclusões necessariamente, né? Não, vou fazer as minhas coisas, não, é estar com as pessoas, é estar com os amigos, né? Estar com meus filhos, né? Estar com meus pais, com a minha família, enfim, essa capacidade da gente
estar bem, né, com aquilo que hoje, né, a loucura ou a velocidade do mundo cada vez preza mais, né, que as coisas mais simples são as mais prazerosas, né? Então, assim, o violão me acompanha desde criança, né? Talvez esse seja essa seja uma boa representação. Para mim era uma coisa, assim, era um brinquedo, um passatempo. Sim. Aprender a tocar, né? E isso foi se transformando e foi me acompanhando. Assim, jamais. Tu fosse um autodidata ou tu... Não, eu tive aula, tive uma professora, uma ótima professora, eu estudei 9 anos com ela. E depois, só que acabei tocando mais música popular, né? E chega um momento em que o camarada desenvolve o ouvido e tu escuta uma música, tu tira, tu já sai tocando e tal. E a professora era para dar esse direcionamento, né? Então chega um momento em que ela disse, olha, agora tu pode ir sozinho, tu pode continuar. Voa solo. Voa solo, exatamente. E essa questão da música, da poesia, do dizer das músicas, né, que significam muito para mim, eu acho que esse conjunto todo, né, das relações pessoais e familiares, de certa forma me foram sempre um bom esteio, um bom guardião, né, para boas emoções, para uma boa para segurança, enfim, né, para ter bons sentimentos. E eu acho que isso acaba transpirando, transparecendo, né, como paz, como um bem-estar, né, e que as pessoas talvez, como tu dissesse, o que me lembraria, o que eu mais escuto das pessoas, o Max é muito calmo, o Max é muito tranquilo, mas nem sempre, né, a gente tem as inquietudes, mas obviamente que essas coisas são internas e tratadas na terapia. Mas nas relações, né, assim, talvez eu seja visto como uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa, né, de fácil relacionamento. Assim. Isso eu posso atestar. Tu sabe que eu falei ali que a nossa geração transitou pela fase analógica, digital, e, quer dizer, pegou a fase unicamente analógica, pegou a transição e agora está na fase analógica. E a nossa geração, não sei se tu te deu conta disso, pela questão da longevidade, talvez a única geração, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas a geração que cuida tanto dos pais como cuida dos filhos. Exatamente. Quer dizer, nós estamos numa intenção que a gente tem que olhar para os dois lados, entende? Há uma... E talvez isso desenvolva, te ajudou já nessa tua tendência dessa tua calma, serenidade, né, e tal, isso talvez tenha te desenrolar assim como um tapete enrolado, e aí tu for seguindo o tapete. Né? Exatamente. Acho que sim. Acho que sim. É importante isso, né, da gente se dar conta disso. O que tu falasse é muito bem apontado, né, porque realmente a expectativa de vida está cada vez maior, né? Então as pessoas vão viver mais, né, e obviamente existe, né, se elas têm filhos, elas, né, vão sendo seguidas pelos seus descendentes, e a vida, né, nós somos pais, a gente sabe, a vida dos filhos vai se organizando, mas não é de uma hora para outra, né? Eles precisam sempre do nosso apoio, né, da nossa atenção, e ao mesmo tempo os pais vivem bastante, estão aqui, né, e também já com necessidades de repente um suporte um pouco maior, né? Mas, né, graças a Deus, meus pais extremamente lúcidos, bem, e obviamente a disponibilidade, a disposição de ajudar, de estar, né, ao lado das duas pontas, né, exige uma atenção, digamos, uma forma, né, de agir. Claro, a gente não age com os pais da mesma forma que age com os filhos, mas isso é uma demanda, né, que, como tu colocaste, talvez a nossa geração seja a primeira que tenha essa demanda de uma forma intensa e vívida, ou seja, a vida é essa, né? A gente está com as duas gerações nos ladeando. Exatamente. A gente no meio ali. Isso aí. Né? Na envelhecência, olhando para os dois. Exatamente. Já na fase mais adiante, idosa, vamos dizer assim, e outros
final de adolescência, início de vida adulta. Da vida adulta, né? Uhum. Max, tu já tem tempo de vida para que tenham ocorrido várias coisas na tua vida. Existiu algum momento em que que houve uma virada de chave, mudança de rumo, passa a régua, passa para cá, vou iniciar um novo caminho, ou as coisas foram indo de uma maneira como tu planejasse na vida? Não, a vida foi mais ou menos como eu imaginei, né? Algumas coisas aconteceram, né, que a gente não sabe exatamente tudo que vai acontecer, mas eu acho que até por essa minha maneira de ser, né, mesmo mediante algumas decisões, né, que eu tomei, algumas mudanças na minha vida pessoal e profissional, nada disso foi assim, não houve uma ruptura muito grande no sentido de, minha vida mudou completamente. Né? Uma segunda especialidade não mudou radicalmente? Não, eu diria que não. Ela acrescentou, né, na minha forma de trabalhar, na minha forma de entender a profissão, mas eu não vejo assim como, né, uma virada de chave. Eu continuei fazendo o que eu fazia, mas assim sob um espectro maior, melhor. Né? E acho que todas as outras decisões, né, se deram mais ou menos dessa forma. Assim. Não há, né, se eu te disser assim, não sei se eu estou sendo muito piegas, assim, mas não há talvez dores, né, em todas as mudanças. Elas foram bem compreendidas, né, foram elaboradas, né, mas há um entendimento e um posicionamento de que aquilo que foi feito era necessário ser feito. Então a vida correu como mais ou menos tu planejou. Eu acho que sim. Cheguei onde eu imaginava que eu chegaria. Que bom, que bom. Vamos pegar mais um café? Vamos. Cinzas na janela, o céu e o rio, o frio da pele do dia, um barco de vidro, as águas em dois, deixando poesia em dias sem sol. A distância, impreciso vapor, medo da falta de cor. E você, em dias que o silêncio se vê, Fine Art TV. Chuva assinam a paisagem, a luz dormente no ar, as horas presas no olhar. Agora vem ser o sol de alguém, vem ser o sol, meu bem. Agora vem ser o sol de alguém, vem ser o sol.
Muito Eu bom. posso bater palma porque o microfone está longe, não vai dar. Sensacional. Obrigado. Sensacional. Deixa Obrigado. eu pegar Pega aí. aí. Depois, quando for tocar de novo. Não, tranquilo. Me diz uma coisa, essa é o outro lado da tua vida. Exatamente, esse Tá. é o outro lado da vida. Isso tu considera um hobby ou como é que entrou na tua vida? Tu disse desde criança, né? É. Mas o que representa na tua vida isso? É um hobby ou é uma maneira, pelo que eu estou deduzindo, é uma maneira de tu te comunicar com o mundo, né? Exatamente. Não é uma maneira de tu te introspectar, não? Não, não. Porque a música foi uma maneira do mundo se comunicar comigo. Olha aí. Então eu sempre aprendi muito na questão, né, eu sempre li música como poesia, né? Eu não tinha interesse em músicas que não tivessem uma letra, claro, quando adolescente, quando, né, um pouco mais jovem, assim, letras ou melodias que fossem bonitas, né, que necessariamente a própria música, né, mexe com a alma, é maravilhoso também, mas sempre me interessei muito por cantores, autores, enfim, né, que expressassem na poesia da letra, na poesia da música, ideias sobre a vida, né, uma forma de enxergar a vida, enfim, com alguma profundidade, né, com uma boa profundidade que me tocasse. E aí, depois de ouvir minhas referências, assim, né, a forma como eu sempre enxerguei, digamos, qual música que me toca mais, né? A música que tem violão, né? Eu sempre gostei muito do som do violão de aço, né? Comecei quando criança aprendendo e tal com um violão de nylon. A partir do momento em que eu começo a ouvir violão de aço, né, eu começo a achar aquele tilintar, aquela coisa mais aguda, assim, um pouco mais bonito. Eu me interessei em aprender a tocar e tal. Eu comecei a ir para o violão de 12 cordas, que é esse aqui. E comecei a identificar, né, os timbres, as sonoridades dos músicos, dos autores que usavam esse instrumento, né. Um autor magnífico que eu, né, acho muito completo, muito assim, ele tem letras em parcerias, né, com outros autores, mas ele tem uma capacidade de compor música, né, ele é um virtuoso na viola, é o Almir Sater. E você viu como inspiração para ti? Uma grande inspiração, exatamente, né? Ele surgiu quando eu era adolescente, né? E comecei a acompanhar o trabalho dele até hoje, né? Eu acompanho, mas esse som, né, que o Almir produz particularmente na viola, ele tem, há outros autores, né? O chamado folk rock brasileiro, lá atrás, com o Sai Guarabira e Rodrigues, né? Depois a questão vocal, e entrou também alguma coisa de violão do Boca Livre, que tem uma capacidade, né, de harmonizar vozes de forma maravilhosa. Depois eu me interessei bastante por violão mesmo, por instrumentistas. Aí, para mim, um dos maiores trios de instrumentistas que já existiu no Brasil, para mim, é o grupo Dalma, né, que são 3 violonistas, né, virtuosos também. E essas pessoas foram moldando, digamos, né, esse estilo de música foi moldando o meu gosto musical, né. E claro, né, muito autor internacional, muito pop rock nacional também, mas assim, a sonoridade do violão, ter um bom violão, isso acabou acontecendo também com a maturidade, então tá com, né, uma condição de investir em instrumentos bons, né, e é incrível, assim, para quem toca, né, existe uma diferença muito grande de timbres, né, de formas como a corda vibra na madeira, né, e isso é muito valorizado por quem aprecia essa distinção, assim, entre qualidade de instrumento, né. Então eu passei a investir um pouco mais em instrumentos melhores, né? Comecei, né, de uns 8 anos para cá, 9 anos para cá, a escrever mais, né? Poesia, né, textos, enfim. As minhas primeiras composições eu era criança, assim, não era nem adolescente, né? Eu lembro da minha primeira música, assim, quando eu fiz, mas sem nenhuma pretensão, né? E depois agora, mais recentemente, então, esses 8, 9 anos para cá, eu comecei a escrever mais e era pouco comecei a dizer, não, mas aqui, né, não sei se é pela minha formação musical, mas aqui dentro dessa poesia cabe uma música. Tem uma sonoridade. Tem uma sonoridade, exatamente, tem uma métrica aqui, né, o compasso e tal. Aí eu comecei a botar o que era antes só texto, né, passa a ser um texto musicado, né. Aí eu disse, não, mas isso aqui vira música, né. Aí eu começo a compor, né?
E à medida que isso vai se avolumando, né, que eu vejo que tem coisas ali que eu acharia interessante, surge a questão, né, que tu comentasse, tá? Mas o que é a música, né? Como a música do mundo, né, e esses autores que eu comentei contigo me tocavam, eu pensei assim, mas será que o que eu faço é capaz de tocar as pessoas, de sensibilizá-las, de emocioná-las como as músicas que me emocionaram, me emocionam até hoje? Né? Por que não tentar, né? Junto com isso vem essa explosão assim das plataformas digitais, né, com disponibilização de música, né, de gravações, enfim, para o mundo, né? Conheci alguns músicos, algumas pessoas profissionais da área, excelentes músicos, uma gurizada fora de série, né, que tocam, que gravam, que conhecem, né, toda essa mecânica assim, né, dos aplicativos, dos softwares, enfim, de gravação e com equipamentos de primeira linha. E isso foi também me ampliando essa possibilidade, né, tá, mas então não é só voz e violão, então dá para botar outros instrumentos, né, muitas coisas até, né, da inteligência artificial, enfim, de samples, né, como se chama, mas sempre com o ouvido, né, eu ia dizer o olhar, mas com o ouvido de músico, né, pessoas que me ajudaram a fazer isso são exímios músicos. Duas, tem especialmente uma dupla, são dois, né, rapazes, assim, dois rapazes. Uma dupla de dois. Uma dupla de dois, mas assim, Sim. cada um deles tem uma carreira solo, né, individual, que é a GUP, que é a dupla aqui de Porto Alegre, que é o Gustavo e o Pedro, né, o Guga Lamar e o Pedro Freitas. Eles têm já uma carreira longa, né, são jovens, mas tocam há bastante tempo, são excelentes músicos. E eles têm, né, eu lembro que a primeira vez assim, que eu fui assisti-los, eu quis saber quem é que gravava aquela... que era muito bem gravado, a valorização dos violões, eles tocam violão maravilhosamente bem. E eu achei aquele som muito bacana e quem dera se eu pudesse gravar e ficar com essa qualidade aí, né? E imaginando que eles tivessem ido no estúdio em Abbey Road, né, na Inglaterra. Não, é a gente que grava e tal. E tem o Dudu também, que é do Estúdio Trevo, que grava com eles. Então, assim, e tudo uma gurizada muito capaz, com muito conhecimento já, Sim. né? E tu te aproximar né, dessa faixa de idade, dos conhecimentos que eles têm, obviamente aprender um pouco com eles, né, e ao mesmo tempo também eles ouvirem o que tu tens, né, de alguma forma... Mas e de que maneira tu te aproximou desse... Esse duo, né, a GUP, eu fui ver um lançamento de um... Eu já escutava-os eles foram um fenômeno, assim, né, depois eu sou amigo deles e a gente acabou conhecendo melhor a história. Eles tocavam, então, e começaram a fazer Reels no Instagram durante a pandemia. E fazendo normalmente cover de músicas, né, muito bem selecionado, repertório de músicas muito bonitas. Uma afinação, assim, uma delicadeza vocal e, ao mesmo tempo, uma certa simplicidade nos instrumentos, né? E sempre os instrumentos de corda bem valorizados na simplicidade, entre aspas, né? Violão, guitarra e alguma percussão de fundo, uma baixo de fundo. Mas os violões, as cordas sempre muito bem valorizadas e muito bem tocadas. Eu achava aquilo muito bonito e estava assistindo. Aí houve um lançamento de um empreendimento aqui em Porto Alegre e eles foram fazer um pocket show lá, né? Foram ser a atração musical. E eu digo, vou assisti-los, né? Aí ouvi, né, por uma hora e pouco, ali na Cidade Baixa, e aí depois disso eu fui falar com eles. Mas mais no sentido assim de eles me indicarem, né? Porque eu achei os caras maravilhosos, competentíssimos, né? Eu digo, bom, eles vão me dizer aonde que eu vou e tal. Eles disseram, não, é aqui mesmo, é conosco. Né? Eu digo, mas cara, tem umas músicas, né, que eu faço, assim, eu gravo em casa, no iPhone, que é um som muito bom. Eu vou mandar para vocês, se vocês acham, né, que é interessante, a gente pode gravar e tal. E eles foram grandes estimuladores, assim, né? Me apoiaram muito, fizeram, né, um trabalho espetacular nas primeiras gravações, né? A gente tem projetos ainda de fazer algumas coisas juntos, mas a qualidade que eles emprestaram com o talento musical deles, né, colocou as minhas músicas num patamar que eu nunca imaginei também que pudessem ser colocadas. Me diz uma coisa, depois eu vou fazer a pergunta sobre a música da pandemia, mas aproveitar esse gancho agora. A primeira música que tu compôs, tu chegou a gravar, não? Não gravei. É uma música mais, como eu te disse, a música... Tu tem ideia de quantas músicas tu... Tem. Hoje, assim, essas digamos, de 8, 9 anos para cá, em torno de 30 músicas. Em torno de 30 músicas, né?
Tá. Tem umas duas, como eu te disse, 2, 3 músicas que eu fiz durante a infância, que eu já nem sei mais tocar, já nem lembro da letra e tal, né, se perderam. Mas nessa nova fase, assim, né, eu tenho a primeira música, assim, mais ou menos, que eu criei, né, que, na verdade, como eu te disse, muitas dessas primeiras, elas surgiram como texto. Foi Boreal? Poesia. Foi, não, foi uma outra coisa que eu teria até que treinar. Agora tu me pegou de calça curta. Teria que relembrar os acordes e tal, mas não foi Boreal. Não vou pedir para tocar. Mas eu até a primeira pensando... que tu... Não, Boreal é mais ou menos dessa época. Dessa época, é. Foi um pouco antes da pandemia, né, que eu comecei a escrever, mas Boreal é um pouco depois, acho que uns 2 anos depois. Boreal também é uma música que retrata a época ali da pandemia. Um período, no ano passado, né, muito triste, né, muito lúgubre, assim. Depois da enchente, a gente teve alguns dias que teve uma fumaça em cima de Porto Alegre, né. Ficamos muito tempo sem sol mesmo, com nuvens, né, e abaixo, né, daquela tragédia ali. E eu lembro, assim, de eu, né, ficar, a gente, né, todos nós, quase todos, ficamos presos, né, e no meu apartamento eu via tudo cinza. Então eu vejo o Guaíba dali, eu vejo as nuvens, né, uma certa névoa misturado com fumaça, que no início a gente não sabia bem o que era. Então aquele retrato preto e branco, aquela, né, fina arte em PB, né, que acabou viraram versos. Mas, né, há uma certa angústia, né, uma certa tristeza na descrição daquela paisagem, mas ao mesmo tempo uma esperança, né? Ou seja, tem sol, né? Existe sol sempre, e no final o sol é o bem, né? Necessariamente não é alguém, mas é o bem, a esperança, é a felicidade de ter luz, de ter cor, de ter vida, né? Essa música está no Spotify, está no streaming? Esta música ainda não está. Ainda não está. Vai ser uma das próximas. Vai ser próxima. Então tá. Bom, eu já te perguntei sobre quem é que te inspirava. Tu pensa aproveitando em fazer alguma música sobre como é que eu chamei? A envelhecência? Envelhecência? Olha... É um tema... Tu não tens nenhuma música, né? Não, sobre esse período da vida, não. Mas eu acho que, né, vai acabar surgindo, né? Uhum. Porque são exatamente, né, bem como tu colocas, assim, às vezes é uma rotina, né, uma situação inusitada, e muitas vezes um sentimento, algo que me acompanha, algo que está claro na minha vida e que acabo transformando aquilo, né, como se fosse escrever, fosse simplificar tudo aquilo, uhum, né, fosse conter aquilo dentro de alguns versos, né, não, claro que não com a intenção de limitar, mas enfim, de colocar de alguma forma aquele pensamento, e a envelhecência certamente caberia bem. De repente largar frases soltas assim sobre coisas, experiências, sentimentos que tu passou, e aí juntar, bom, eu não vou ensinar. Não, mas sempre são ideias boas. E vamos entrar no GT Frappé? GT Frappé foi uma música muito interessante, assim. Eu estava caminhando na orla, né, isso aí era no final do ano passado, outubro, novembro, e comecei a lembrar, na verdade eu não sabia exatamente como é que se chamavam aqueles passos do balé, né? E tinha pensado, né, em alguém e tal, um sorriso, e o sorriso se abria, né, e fechava, e seria uma boca que falava, né, de uma forma apaixonante. E aí eu fui, bom, deixa eu ver como é que é isso, se eu for usar o balé como uma metáfora. E aí foi aprender que o GT Frappé são 2 passos, né, do balé, que seria a abertura das pernas e depois o recolhimento, com uma das pernas ainda, né, com um ângulo, mas aquilo de alguma forma foi pensado como se fosse um sorriso. Sim. Né, que o balé... Sensacional, olha, juntou... Como se fosse um sorriso. Coisas da profissão, enfim, de sentimentos, né, e de imaginar, muitas vezes é uma sublimação também, né, de conhecer alguém e colocar elementos nessa relação que necessariamente, né, pode existir ou não pode, necessariamente não, né, existiu ou não, enfim,
mas com uma certa poesia, um certo encantamento, e essa que eu acho que acaba, quase todas as letras eu procuro trazer isso, assim, uma certa originalidade, né? Ou seja, de alguma forma tem algum verso que vai dizer algo que é simples, que não é tão elaborado, mas a forma, a ferramenta, né? A palavra que é usada, ela tem talvez esse mérito, assim, de colocar, bom, imaginar que um sorriso possa ser aquele movimento, né? Então ficou legal, acho que nesse sentido, assim, que deu o movimento, deu a graça do sorriso. Sim. E algum ou refrão, ou alguma parte da música é mais especial para ti, ou qual o significado? Sim, eu acho que como assim um recorte, né, de uma paixão, de um bem-querer, né, e os meus olhos são dos seus lábios par, né, como se nessa dança do sorriso, né, os lábios de quem sorri, os lábios de quem se quer bem, por quem está apaixonando e tal, os olhos acompanham, né, e há todo um movimento, há toda uma dedicação e olhar o lábio de alguém quando a gente está se apaixonando. Né? Tem toda uma simbologia e aquilo gera, né, mais apaixonamento, mais embevecimento. Né? Então acho que esse verso é o verso mais intenso assim, da composição. Eu estava vindo para cá e eu estava escutando a música e inclusive eu ia te ligar para ti, né? Mas aí como não tem como, não tem como, está tudo integrado ali, né? Mas eu digo assim, realmente a música ela tem uma sonoridade e tem uma letra, uma simbologia fantástica. Obrigado. Tu te considera essa o ápice das tuas composições? Sim, eu acho que ela tem uma virtude, talvez, assim, ela rompe um pouco com um estilo mais folk, mais de violão e voz, né? Como eu estava te dizendo, assim, de valorizar a questão das cordas. Essa música eu já compus ela um pouco mais animada, assim, um pouco mais, né, com uma vibe um pouco diferente. E é mérito do Dudu, né, que é do Estúdio Cobaia. Dudu é produtor e é músico também. Quando ele ouviu a música, eu mandei gravado em iPhone para ele, no violão só, né? Aí ele disse, vamos gravar porque eu tô com uma ideia para essa música. E a ideia dele foi de colocar um ritmo mais dançante mesmo. Ela já foi composta assim, né? Mas a batida, assim, o punch dela, né? Tem um baixo muito bem tocado. Né? Pois é, isso eu ia te perguntar. Bom, isso é da tua trupe, vamos dizer assim. Não, o baixista é um cara fora de série e tal, ele toca muito bem. Não tá bem o baixo. O baixo é muito bom, muito bom. O Naum Galo é um baita de um baixista aqui de Porto Alegre também. E o vocal, né, o back vocal feito pela Bibiana Petek. Agora me atrapalhei sobre o nome dela. Acho que é Petek. Excelente música também, uma profissional da cena, né, cultural aqui de Porto Alegre. E ela deu o presente de participar da música também, cantando, tocou guitarra. Né? Então, assim, a gente vai aliando, né, pessoas muito competentes, muito qualificadas e fazem a música melhorar ainda mais. Tu começa as tuas composições primeiro pela letra. Normalmente sim. Porque, tu me corrige se eu estiver errado, no filme sobre o Fred Mercury, aparece eles estão ensaiando e aí eles começam numa batida e aquela música começa pela música, vamos dizer assim, sim, não é? Isso. E tu começa primeiro a letra e depois, como diz o do Skank eles cantam aquela música, o Samuel Rosa e o de barba ruiva, Nando Reis. Eles cantam aquela música sutilmente. Sim. E aí ele disse que ele pediu para musicar e aí, enfim. Então tu primeiro cria... Normalmente eu faço a letra, né? Às vezes, como eu te disse, eu estou experimentando algum acorde, por exemplo, eu uso uma afinação convencional. Às vezes eu troco um pouco a afinação.
e aí pá, surge uma nota musical, assim, uma composição, né, um arranjo assim, diferente. Quando existe essa possibilidade da música vir primeiro, aí depois eu vou atrás de alguma letra que caiba ali. Mas normalmente é mais fácil fazer a letra, porque na hora que tu está escrevendo, praticamente tu já escreve com o desenho melódico. Já né? vai imaginando. Isso, já vai imaginando como é que vai entrar a música ali, né? A música ela é um continente, né? Ela vai ter que iniciar, tem que ter, né, entonação, tem que ter um fim e tal. Então não dá para... E muitas vezes acontece também o contrário. Eu escrevo de uma forma um pouco mais longa, um pouco mais... não tão adequada na métrica, e depois eu vou cortando coisas. Né? Tem que cortar para caber dentro do compasso, enfim, né? daquela melodia. Então é um misto, mas normalmente fica a letra e em seguida a música vai fazendo o contorno, vai contornando a letra. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je te frappé. Seu sorriso é um balé. Je te frappé. E os meus olhos são dos seus lábios, pá. E eu danço. E os meus olhos são dos seus lábios, pá. E eu danço. Danço com você. Santas namastê, receita de mistério, o ouro em sua pele, a flor em seus cabelos, o amor em seus castelos, e há muito mais me deixa descobrir. Seu sorriso é um balé. Je te frappé. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je te frappé. E os meus olhos são dos seus lábios, pá. Eu danço. E os meus olhos são dos seus lábios, pá. Eu danço. Danço com você. Grande, João. Obrigado, cara. Muito obrigado. Muito bom. Muito Foi um bom belo mesmo. papo, adorei, gostei muito. Estamos chegando perto do encerramento e como tu é da área da saúde, tá? Eu queria que tu desse uma dica de saúde para os 60 mais. Necessariamente não precisa ser uma dica de saúde bucal, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. O que tu acha que tu deva deixar teu recado para os 60 ou mais? Sim. Uma coisa importante, né, João, a gente sabe, né, porque não só por causa da nossa profissão, da área da saúde, enfim, mas é muito importante a gente se cuidar, né? E o cuidar-se nessa idade, especialmente, né, significa fazer exames de rotina, obedecer aos protocolos, às revisões que, né, os médicos nos pedem, né?
Isso tudo, obviamente, com muito integrado ao estilo de vida, né? E o estilo de vida, talvez o mais importante, seja realmente a gente se permitir, né? A gente se dedicar a si mesmo, né? O tempo, o bem-estar, o prazer, fazer o que gosta, né? Juntamente com tudo isso, né? Usufruir da vida que ela pode dar de melhor nessa fase, né? Poder viver bem, poder viver com alegria, com prazer. Isso certamente se transforma em saúde. Fantástico. E uma dica assim de alguma coisa, tu acha a importância de alguma coisa paralela na vida que dê prazer? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que, né, a gente bateu um pouco, né, de papo sobre isso. Cada pessoa tem alguma vertente na sua vida, né, que seja algo diferente, né? Necessariamente não vinculada diretamente ao trabalho, às vezes até pode ser, né? Mas há uma forma de se relacionar com o mundo, uma forma de perceber a vida, né, que ela provavelmente nessa idade, né, com a maturidade, ela permita que, ela perceba que agora é a hora dela permitir que isso aflore mais, né, que isso possa lhe trazer bem-estar. A minha forma é a arte, dentro da arte, né, a música. Né, mas tem muita gente que faz, né, com atividade esportiva, né, com carros antigos, com uma série de prazeres que nos tocam, né, de uma forma, né. Eu acho que o que eu vou dizer talvez seja exatamente o que tu sentes com a questão do culto ao veículo vintage, a mecânica tão apurada que já se fez, enfim, né. Eu também gosto muito de automóveis, mas gostar de algo, né, dessa natureza torna tudo muito mais, ou, na verdade amplifica mais, né, as nossas possibilidades de bem-estar, né? Então o que a música me gera, o que tocar, né, o que produzir, ou o que escutar música, né, de alguém que eu aprecio muito me faz sentir, né, é um prazer, é um bem, né, muito grande, né? Então é preciso ter, né, essas percepções, né, esses portais abertos para que a gente se sensibilize, né, e perceba que viver com emoção vale muito mais a pena. Eu acho que não como fuga, né? Mas como soma. Exatamente. Que integração. Tu fazendo, né, aquilo te enriqueça de uma tal maneira que tu retorne para a tua vida do dia a dia de uma forma mais abastecida. Exatamente. Pelo menos é assim que eu vejo. É perfeito. Isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do mais um episódio. Max Tovo, tuas músicas a gente encontra no streaming, no Spotify. Isso, no Instagram, que elas também estão, no YouTube, o nome artístico Max Tovo. Max Tovo, por isso que eu fiz questão de falar Max Tovo. Olha, foi com prazer, tu sabe, imenso de ver a tua história profissional, não completa, mas uma palhinha da tua história profissional, uma palhinha da tua envelhecência, né, da tua chegada aos 60 mais, e na tua palhinha desse teu lado musical, que é fantástico, que é sensacional. Obrigado, João, obrigado. Foi um prazer, né? Eu sempre te disse, acho que o que tu está fazendo também, criando um espaço, né, para um tema tão importante, para um público, né, que precisa ter uma temática, né, dessa natureza, né? Certamente o início da tua trajetória está sendo já de muito sucesso e vai ser, né, muito gratificante para quem assiste, muito enriquecedor e certamente para ti, que produz, é algo que tem que trazer prazer. Isso a gente deve a gente como tu, que colabora, e gente como vocês, que nos assistem. E eu tenho certeza que aqueles que chegaram até aqui não vão desclicar terem se inscrito no canal, não vão desclicar terem compartilhado, não vão desclicar ter ativado as notificações, e enfim, e se não o fizeram, tem a oportunidade de fazer agora, tá? Agradeço a todos. Os próximos encontros serão, o tema serão turismo, viagens e vinhos, o mundo dos vinhos. Nós vamos começar a divagar um pouquinho sobre o mundo dos vinhos.
Muito obrigado, até a próxima. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé.